Fala, meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinho? Esse mago que vos fala espera sincera e cordialmente que sim. Antes de mais nada, se você tá chegando agora, já sabe o que tem que fazer, né? Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para aquela pessoa que gosta de conteúdo ocultista de primeira, porque hoje é o quadro novo que o Mago começou bem no finzinho do ano passado e hoje vai ser, na verdade, o segundo quadro com as dúvidas que vocês mandam e que são grandes demais para responder em um minutinho lá pelo Instagram. Então, se você tem uma dúvida cabeluda de ocultismo que tá te corroendo por dentro, e lembrando que são dúvidas, não são dicas, tá? Se você tem dúvidas, né, de ocultismo, mande para causos.monjamago@gmail.com com a hashtag dúvida no título, tá bom? Hashtag dúvida no título para causos.monjamago@gmail.com, que vai entrar na filinha, que já tem uma filinha aí, né, de dúvidas que vocês estão escrevendo e que o Mago vai tentar elucidar, assim como no caso dos inscritos, em ordem, tá bom? Aqui eu não sei quantas dúvidas eu vou conseguir responder por vídeo, porque tem dúvidas que pode ser grande, tem dúvidas que eu posso responder mais rápido, e enfim, vamos ver como vai ser a elaboração disso tudo, tá bom? Vamos à primeira dúvida então de hoje, né? A primeira dúvida de hoje é... Tá, vamos lá. Mago, pode usar o círculo do Heptameron para a invocação dos elementais do livro de Franz Bardon? E é possível realizar uma ritualística sem ferramentas, usando apenas as gesticulações da mesma? Que são duas perguntas, né? Mas vamos lá. Sobre a primeira delas, o círculo do Heptameron, ele é um círculo moldável, vamos dizer assim, né? Por que moldável? Porque o ideal é você fazer ele com giz no chão, ou com terra, ou com alguma coisa que você possa escrever. Se for fazer em lona, tem que ser alguma coisa que você possa escrever, tipo uma lona branca, talvez. Porque você muda os nomes de poder que estarão lá de acordo com a operação. Baseado nisso, se você for fazer uma invocação elemental, você tem que saber quais são os superiores elementais, ou os nomes que governam esses elementais do livro. Eu imagino que você deve estar falando do livro Summoning Evocation de Franz Bardon, né, que nem tem em português. Se for esse livro que ele faz uma evocação de um monte de elemental lá, você precisa saber quem é o rei elemental, os nomes divinos que operam, para aí construir um círculo do Heptameron. Particularmente falando, isso é só minha opinião, eu acho extremamente complicado, né? Por mais que Skinner, né, na Goethe de Dr. Hud e demais magos vão defender que é o círculo ideal, porque você pode escrever os nomes de poder de acordo com a operação, e isso traz um certo poder ao ritual, o que não é mentira, eu penso que é burocrático demais, né? Por exemplo, eu uso o círculo enoquiano, inclusive, feito pelo Robson Belli aí, e no círculo enoquiano criado por ele, tem os nomes de cada rei de cada uma das torres de vigia, do fogo, da água, da terra e do ar. Particularmente falando, serve para qualquer operação que eu faço. Mas, para uma operação elemental, teria um poder a mais por conta dos nomes escritos ali, né? Lembre-se que o que está acima é como o que está abaixo, que o verbo tem poder e que o nome escrito tem uma vibração. O hermetismo vai nos ensinar isso, né? Então, você pode? Você pode. Vai ser extremamente trabalhoso porque você vai ter que fazer uma pesquisa completa de nomes divinos de poder associado a esses elementais de Franz Bardon? Vai ser. Então, a resposta é que sim, né? Pode fazer, não vejo problema nisso. Pelo contrário, é até louvável, porque você vai ter que fazer toda uma pesquisa para tal. Porém, eu acho extremamente complicado esse círculo de Heptameron aí. É possível realizar uma ritualística sem as ferramentas, usando apenas gesticulações da mesma? Cara, você tá falando com um mago bem tradicional, né? Eu não concebo fazer magia cerimonial usando o dedo, né? Ou magia cerimonial só usando a cabeça, só a mente. Pra mim isso não é magia cerimonial, né? A magia cerimonial, ela exige uma cerimônia. Toda cerimônia exige os seus instrumentos, né? E assim, me desculpa, ninguém é tão pobre que não possa sair na rua atrás de um galho pra fazer de varinha. Ninguém é tão pobre que não tem um copo pra usar como um cálice, sabe? Então me parece muito mais uma preguiça do que
propriamente dito, a condição financeira da pessoa, né? Eu sou contra. Na minha opinião, esse negócio de ficar usando o dedinho pra ritual mágico... Claro, a mão tem o seu poder, não tem como negar a eficácia do nosso poder pessoal e pode ser usado, mas comparar com o assentamento de uma arma mágica, não dá. Não substitui. Tipo, tô em último caso, numa prisão, não tem instrumento mágico nem nada, faz com o dedo, faz com a cabeça, tudo bem? É uma situação de emergência. Agora, você está na sua casa, está no confortinho do seu apartamento, e a bonita não quer fazer porque, eu tenho preguiça, eu sou ruim de artesanato. Então vai-se e não pratica magia, né? Aqui é direto e reto, né? Sou absurdamente contra isso. A não ser em casos de emergência, como que eu falei. Se vocês já viram aquela série Midnight Gospel da Netflix, né? Ela é baseada em um podcast de um ocultista, e esse ocultista ele foi preso. E o tempo que ele ficou na prisão, ele fazia RMP com o pensamento, os mudras de adaga mágica com a mão, tudo ele usava o que ele tinha no momento, mas era uma situação extrema, que não é o caso de 99,9% da gente, né? E é isso. Vamos lá para a segunda dúvida de hoje. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Uma dúvida. No meio da magia, utilizam-se os pontos cardeais e eles se relacionam com cada elemento específico. O norte é a terra, o leste é o ar, sul é o fogo e o oeste é a água. Por que esses elementos correspondem a esses pontos e não de forma diferente como norte, água, leste, fogo e etc. Obrigado. Bom, o motivo disso é muito mais simbólico, né? Porque... muito mais simbólico do que geográfico, qualquer coisa assim, né? A atribuição do ar como leste, do norte como terra, do sul como fogo, do oeste como água, ela é uma atribuição de acordo com os polos da terra, né? Que a Golden Dawn, sobretudo, e antes dela, vários outros magistas mais antigos fizeram. Então é muito mais uma questão simbólica e gregórica do que propriamente dito alguma coisa diferenciada. Mas, por exemplo, se você pegar os escritos de John Dee, né, para ele é inverso. Para ele, o sul, eu não tenho certeza do que eu tô falando, tá? Porque eu não lembro mais de cor, que tá lá nos diários, né? Mas pra quem teve a oportunidade de pegar os diários e alguns grimórios enoquianos, vai ver que pra John Dee, os reis das torres de vigia do universo, das 4 direções, revelou que o sul era o norte, era tudo ao contrário, era tudo trocado. Então isso é meio que puramente simbólico, sabe? E aí, claro, tem uma questão de egrégora, que nós atribuímos o poder a tal região, a tal lado e tudo mais. Mas na própria Golden Dawn, se você pegar a forma planetária, hexagrama e zodíaco deles, o leste vai representar o hexagrama do fogo, e não o sul. Então depende muito da atribuição, do rolê que está por detrás, e merece uma pesquisa mais aprofundada, que não convém eu dizer aqui, mas... para você entender, isso é simbólico, é sistemático, tá? Cada sistema vai atribuir um elemento ou algum significado a uma das direções. Fato é, a encruzilhada do mundo sempre esteve presente nas mitologias, nas bruxarias da vida, né? Por exemplo, na bruxaria tradicional, a gente atribui um animal a cada região direcional, né? A cada ponto cardial. E isso vai se repetindo e se ramificando e se modificando de acordo com a egrégora. Cada um vai atribuir uma coisa, um significado, uma direção diferenciada, de acordo com a sua sistematização e sua lógica, tá bom? Então isso aqui é mais baseado na escola inglesa. É pela Golden Dawn, é pela escola inglesa de magia que a gente usa o leste como ponto focal e não o norte, diferente de algumas tradições da escola francesa que substitui isso, né? E no leste, a gente começa pelo ar e aí vai no sentido horário. Fogo, água, terra e tudo mais, de acordo com os elementos do Akasha, né? Não sei se te ajudei muito, mas basicamente é simbólico, tá? Espero que tenha ficado claro. Vamos lá, então, para a última dúvida de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, Magursa. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Tá bonzinho? Tô bonzinho. Espero que sim. A dúvida de hoje eu perguntei na caixinha de quarta e a Vossa Excelência falou para eu mandar aqui. A questão é sobre médiums de materialização. Como é que os benditos conseguem condensar energia ao ponto de criar matéria? Lavoisier está se remexendo no túmulo com isso. Como que ectoplasma vira algo físico? Eu tô surtando tentando raciocinar de forma biológica. Explica pra gente, por favorzinho, Maguito. Um beijo na bunda esquerda pra ti e um beijo na testa dos punheters de sigilo. Entre parênteses, já deixaram like, comentaram e compartilharam? Eu espero que sim. Inclusive, espero que sim. Bom, isso eu também não sei responder. Assim, pela teoria, né? Existem pessoas que têm... Nós temos os 4 elementos dentro de nós, porque tudo quanto existe no universo é constituído pelos 5 elementos. Terra, fogo, água, ar e a caixa, né? E éter. Baseado nisso, é que nós podemos decifrar tipos de mediunidade, né? Geralmente, quem tem o elemento terra em predominância tem um acesso à solidificação de coisas maior do que as outras pessoas. Não estou falando que todo mundo que tem o signo de terra ou o elemento terra em predominância vai materializar coisas. Estou falando que se é um médium formidável, treinado e etc., pode-se chegar a isso pela energia condensadora que essa pessoa tem, né? Mas de modo hermético, né? Isso se dá pela funilação da energia, né? E o ectoplasma, ele é plasmável, é como se fosse energia plástica antes da materialização, né? Os espíritos, por exemplo, os fantasmas e tal, são ectoplasmas. E eles vão, né? Esse ectoplasma é algo meio plástico, meio moldável, que é sutil e pode se densificar. É por isso que pessoas conseguem ver fantasmas. É por isso que o médium de materialização consegue materializar uma parte do corpo de um espírito ali, talvez, né? E essa é a explicação mais perto da lógica que eu posso te dar, né? Baseando-se no hermetismo. Mas, de todo modo, você não vai encontrar uma explicação biológica, porque foge da normalidade, né? Foge da matéria. Você vai encontrar respostas para isso pesquisando, sobretudo em fontes de espiritismo científico, né? Eu até indico para você o livro do... A Arte de Evocar Espíritos, acho que chama. Eu não lembro mais o nome do livro, eu sei que eu já fiz uma biblioteca mágica dele aqui no canal, e lá vai falar exatamente da mediunidade de materialização e o seu poder incrível de plasmar no ambiente uma força, né? E essa materialização, ela não é necessariamente uma coisa física. O que nós chamamos de materialização pode, por exemplo, um cheiro de perfume surgir do nada. É materialização. Um cheiro estranho surgir do nada. Materialização ectoplasmática. Que o espírito consegue manifestar ali. Alguém que durante uma sessão dessa sente alguém abraçando literalmente a pessoa e não tem ninguém. É uma manifestação, né? Então, é claro que isso não depende só do médium, tá? É muito importante entender, por isso que eu falo desse livro, e o nome dele eu acho que é Falando com os Mortos, ou Evocando os Mortos, alguma coisa assim. Tem na Biblioteca Mágica, foi um dos primeiros bibliotecas mágicas que eu fiz aqui no canal. Dá uma pesquisada que vocês vão achar esse livro. Mas esse livro ele descreve como que tem que ser a preparação da sessão. Tem toda uma preparação para que isso ocorra. Não é só o médium que materializa. O médium ele condensa essa energia nele e manifesta. Mas para que isso aconteça tem uma corrente de pessoas participando. Todas elas são devidamente preparadas, devidamente instruídas, devidamente capacitadas para que isso aconteça, tá? E aí tem o efeito egrégora também, que é o excesso de energia que pode provocar esse tipo de reação, né? É muito comum, por exemplo, quando você está num momento de gnose forte em egrégora, na igreja acontecia muito isso, né? A gente está num momento forte de egrégora e sem ter incenso, nada, começava a vir um cheiro de incenso no ambiente. Isso é materialização também, né? Ou a gente está num ritual coletivo e do nada um cheiro surge para mim aqui, ou alguma coisa bate, tal. Tudo isso é manifestação de materialização. É importante saber, tudo que afeta o físico de alguma forma, os nossos sentidos e sensoriedade física, é considerado materialização,
tá? Agora, nesses casos específicos onde o médium vomita ectoplasma e forma alguma coisa ali, geralmente é pelo efeito de muita energia sendo lançada por meio de corrente, né, energética, até aquele médium que está dentro de uma cabine ali, e aí ele vomita esse ectoplasma, que geralmente é apenas para significar o que o espírito está fazendo ali. Então, às vezes materializa uma mão, às vezes materializa um objeto que representa o espírito, e por aí vai, né? Então, é assim que funciona. É por meio do excesso de energia ectoplasmática que aquele médium consegue absorver e expelir. E isso exige um treinamento, assim, ferrenho, né, a nível de curiosidade, do médium. Por quê? Porque o ectoplasma machuca o médium. O excesso desse ectoplasma, dessa energia que chega até ele, né, que está sendo enviada para ele expelir de alguma forma no ambiente. E se o médium não for preparado, já teve casos de autocombustão, do médium pegar fogo ali no meio do nada, no meio de uma sessão espírita. Por quê? Por conta do excesso de energia ectoplasmática mal direcionada ou mal manipulada pelo médium. Então é um fenômeno raro, tá? Médiums de materialização existem, você conta nos dedos, os que existem e que conseguem fazer esse tipo de ato, né? E geralmente eles são estudados até, né? Geralmente centro espíritas acabam agarrando esses médiums e meio que isolando eles de certa forma. Porque é um tipo de mediunidade de certa forma muito perigoso, né? Esse descontrolado pode fazer muito dano, até nesses casos irreversíveis, ao próprio médium. Mas assim, apesar de eu ter tentado explicar pra você como que funciona, é muito difícil encontrar uma explicação biológica, né, da funcionalidade disso. Porque é energia. Talvez se você for estudar física quântica ou física espacial, astrofísica, e relacionar muitos elementos da formação de tudo, aí eu acho que fica um pouco mais perto de como que é o rolê, né? Eu acho que a resposta está muito mais para esse lado do que pro lado puramente biológico da Terra e tudo mais, né? E é isso. Desculpa se não te saciou ou satisfez, mas eu também não sou nenhum especialista em mediunidade de materialização, até porque não sou esse tipo de médium, e só tive poucas oportunidades de ver isso acontecer na minha frente, algumas delas bizarras, a maioria delas em casos de possessão, né? Porque quando a pessoa está possuída, ela consegue, às vezes, materializar coisas, né? E às vezes chega a ser bizarro, né? Eu já vi casos de possessão onde a menina vomitava corrente, onde um cara vomitava vidro. E você ia na garganta da pessoa depois, não estava cortada, não tinha nada. Por quê? Materializou-se no ato do vômito. É bizarro como esse tipo de coisa acontece, né? Então a maioria dos fenômenos extraordinários que eu vi relacionado a isso foram em casos de possessão. Uma única vez, três vezes que eu tive a oportunidade de participar de sessões mediúnicas, né, onde ocorreram fenômenos desse tipo, né, mas do contrário, fenômenos intensos desse tipo, né, de materializar objetos e coisas do tipo. Do contrário, a maioria dos casos sempre foi em possessões, em exorcismos e tal. Bom, gente, e é isso. Então, se você chegou até aqui, eu te convido mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você não segue o Mago nas redes sociais, segue lá, @monge_a_mago no Instagram, que é a única rede social que eu interajo mais, porque lá toda quarta-feira tem caixinha de pergunta, direto tô interagindo, por lá também todas as novidades de produtos do Mago, consultas do Mago e tudo que o Mago oferece é lançado primeiramente por lá. Então segue que tem conteúdo bacana lá pelo Instagram também. Se você quer fazer uma consulta com o mago, passar por algum tipo de ritual com um mago particular e tiver condições de arcar com isso, a agenda do mago está aberta aí já para o mês de fevereiro. Se você quiser fazer algum dos cursos do mago, o link está aí na descrição. E também dá uma passadinha na lojinha para conhecer a lojinha nova do mago, né? O www.mongeamago.com.br, porque o site está reformulado, está bem bonitinho, está repaginado lá. E até com novas consultas, né? Esse ano eu liberei a consulta oracular enoquiana, que é uma modalidade de oráculo novo que os anjos me passaram, e também
o mapa numerológico, onde a gente consegue analisar a sua numerologia, missão de vida, número que rege o ano que isso significa, karma, dá pra ver um monte de coisa por meio da sua numerologia pessoal. Então o Mago também abriu o mapa numerológico para quem quiser passar por esse tipo de consulta com o Mago, tá bom? Fim do mês agora, fim de janeiro, temos rito coletivo, né? O rito coletivo ele vai ser de prosperidade, abertura de caminho financeiro. Então você que está precisando desse impulso, corre que dessa vez as vagas são limitadas, tá bom? Demais, meu povo, fiquem bem, acreditem na magia que existe dentro de vocês e falou!